até hoje, se a esquerda tinha dificuldade em aceitar que não era tudo dos Estados Unidos, que tinha a França também, qualquer pessoa para quem eu contei a história, principalmente os europeus, de que os ingleses ajudaram a tortura no Brasil, a primeira reação foi de absoluta surpresa. Mas a verdade é que isso ia completamente contra a imagem que nós tínhamos da Grã-Bretanha. O processo de pesquisa, eu acho que já está ficando claro nessas minhas, vamos dizer, lembranças da trajetória das pesquisas, ele é aleatório. Você pode escolher certas coisas, mas dependendo do que você encontrar durante a pesquisa, você muda às vezes até o tema, o título, o foco, né? Eu comecei pesquisando relações militares Brasil e Estados Unidos e acabei desembocando, por causa de uma simples dica de um militar que tinha participado dos eventos, na pesquisa sobre a influência francesa. Quando eu estava pesquisando a Marinha Brasileira, eu tinha tido um pós-doc em Oxford no começo de 2013, que eu já tinha estado lá em 2006, 2007 para fazer o livro sobre a Marinha, mas agora eu estava pesquisando a Marinha nos anos 60 e 70, eu descobri, lendo os relatórios dos embaixadores, relatórios anuais, eu descobri o esforço que eles faziam para dizer que não havia tortura, não havia como provar que havia tortura. Se houvesse tortura no Brasil, isso no começo dos anos 70, era não aprovada pelo governo, o governo não era contra a tortura, esse tipo de coisa. Por um acaso, chegando na Inglaterra com a Cátedra Rio Branco, que me deu excelentes condições para fazer essa pesquisa, eu recebi um salário de professor lá, né? Financiada pela CAPES e pelo Itamaraty. Ao chegar no King's College em Londres, meu tema de pesquisa era as democracias europeias e a ditadura militar brasileira, o caso da Grã-Bretanha. Basicamente, a minha ideia de pesquisa era o governo britânico, ele tinha interesses no Brasil e não interessava ao governo britânico que as campanhas contra a tortura que eram feitas na Inglaterra influenciassem vamos dizer, o caminho que tinha sido escolhido pela diplomacia britânica de boas relações com o Brasil. A Inglaterra na época era um país em crise e ela tinha imenso interesse em vender para um país que era um país em ascensão, um país emergente como o Brasil da ditadura. O Brasil que estava investindo muito em forças armadas e em infraestrutura. Todos os países da Europa estavam disputando investimentos do Brasil. Então meu tema era esse, e com grande importância também no estudo do papel da Anistia Internacional na campanha contra a tortura no Brasil. Bom, acontece que chegando lá, nos primeiros dias, já me falaram que a BBC estava fazendo uma matéria sobre influência inglesa na tortura no Brasil. Eu tinha ouvido falar disso, tinha lido os depoimentos que foram dados ao CPDOC, ao Celso Castro, a Maria Celina de Araújo, dos militares dizendo que tinham, mas eu tinha encarado com uma certa desconfiança, me parecia um argumento justificatório. Não, a Inglaterra nos ajudou, a Alemanha nos ajudou, não sei o que, Israel nos ajudou. Em parte tirava a ideia de que os americanos eram fantoches que os brasileiros, desculpa, eram fantoches dos americanos, que os americanos eram os únicos que influenciavam o Brasil, que era uma coisa que os militares não gostavam, quando tirava também, se vingava da campanha que houve na Europa contra a ditadura, dizendo, olha, eles nos ajudaram, né? Então, se eu toparia conversar com a equipe da BBC. A equipe da BBC tinha um produtor sênior que falava português, tinha morado no Brasil, tinha uma pesquisadora que não falava português, uma jornalista que não falava português, e tinha uma jornalista que tinha sido correspondente da BBC aqui desde a época dos eventos, 70, Jean Rocha, uma pessoa de grande militância, inclusive, e ela é a presidente de honra da Associação dos Correspondentes Estrangeiros em São Paulo. Ela fundou e é presidente de honra. Eles me perguntaram, os jornalistas entraram em contato comigo, e perguntaram se eu podia conversar com eles para checar se eles estavam no caminho certo. A BBC é muito cuidadosa, ela fica meses fazendo essa pesquisa. Se eu queria que eles fossem lá no King's College, se eu queria ir na BBC. Eu falei, não, eu gostaria de ir na BBC.
Ali eu nunca entrei lá na redação, mas eles me recebiam sempre na recepção, e a gente ia tomar um chá, alguma coisa assim. E eles então me puseram em contato com o que eles tinham até aí descoberto. Bom, a Jean Rocha, aqui no Brasil, já sabia de todos os depoimentos militares. Havia um livro sobre a tortura, que o autor não sabia que tinha vindo da Inglaterra, Tirando o Capuz, de Álvaro Caldas, que acabou depois sendo entrevistado pela uma matéria que eles fizeram. E lá diziam, eles me mostraram os documentos, o documento de 1975, onde um diplomata britânico dizia o seguinte: olha, eu conversei com o general ontem, e o general me disse que eles estão usando métodos de tortura, métodos de interrogatório, desculpe, mais civilizados, e que eles estão seguindo o manual britânico. Eu falei para ela: olha, eu já ouvi falar disso tudo, eu posso conseguir para você os dados em seguida, das entrevistas que foram feitas no Brasil, os depoimentos, mas me parece que não me faz sentido que o Geisel procurasse ajuda para sofisticar a tortura no Brasil, no momento em que o Geisel era um presidente que estava tentando controlar o DOI-CODE. Não era um momento de... Houve tortura durante o governo Geisel, mas ao mesmo tempo a maior parte da tortura que foi feita contra a vontade do Geisel. Houve tortura com o apoio do Geisel e houve tortura contra, que era justamente para um instrumento de luta contra o Geisel. Expliquei mais ou menos isso para ela e falei para ela o seguinte: olha, mas eu vou começar a pesquisa meticulosa em documentos, se eu encontrar alguma menção à ajuda em britânica, eu aviso vocês. Mas aí nessa altura meu tema já tinha mudado. Eu já tinha acendido um sinal vermelho com relação à questão da ajuda na tortura, que não tinha entrado no projeto. O projeto era sobre a tendência que a diplomacia britânica tinha para fazer vista grossa para a tortura. Mas não que... E eu já tinha lido sobre a ajuda, mas não tinha vindo na minha cabeça quando fiz o projeto. Aí eu escrevi para o Celso Castro, que tinha feito as entrevistas, e para Maud Chiriot, que é uma pesquisadora francesa, que escreveu sobre o tema dos conflitos militares, e perguntei se eles podiam me dar informação sobre... que eu lembrava disso vagamente, mas eles me mandaram em seguida as páginas. O Celso me mandou todos os trechos, eu mandei para a BBC, a Jean Rocha podia ler, o produtor também podia ler em português, e fiquei com... Aí daí para frente eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, quer dizer, eu tinha inserido na pesquisa uma coisa que não estava na pesquisa no começo, é só olhar o projeto. E aí eu fui procurando, mas não achava, evidentemente que não achava. Tudo que eu achava era aquilo que eu já tinha me proposto a pesquisar, que é importante na pesquisa, que era a tendência a não considerar que havia tortura no Brasil, porque isso atrapalharia as relações de um governo que na época estava vendendo fragatas, helicópteros e submarinos, sei lá, para o Brasil. Submarinos não, mas fragatas e helicópteros. O governo tinha estreitas relações com o Brasil. Até que um dia, pesquisando, porque eu ia lá no arquivo de Londres, que ficava a 40 minutos de casa, já perto de Richmond, no sul de Londres, e ali era de uma extrema facilidade, porque eu chegava, já tinha pedido as pastas no dia anterior, chegando lá as pastas já estavam lá, eu podia pedir 3 pastas e levar uma para pesquisa, mas eu já dizia que eu ia fotografar, então eu já era dirigido para um assento perto da janela e com um lugar para colocar a câmera. Então eu simplesmente, com a câmera fixa, eu virava as páginas, fotografava às vezes 500 páginas num dia, saía de lá exausto, mas agora eu estava morando em Londres, as minhas idas anteriores eu morava em Oxford, demorava muito para chegar lá, ficava mais tempo no ônibus do que pesquisando, e dessa vez eu morava em Londres, em 40 minutos eu estava lá, às vezes até um pouco menos, e passava 3, 4 horas no arquivo, comia lá, um lugar excelente, delicioso de pesquisar, e voltava com 500 páginas de 500 fotografias, que eu não tinha nem olhado o que tinha, eu só ia cobrindo as páginas. Na verdade tinha 40 pastas sobre esse tema, né? Brasil, né? Relações com o Brasil. E aí também, bom, eu terminando essa história, eu um dia pesquisando um dos relatórios de 72, que era sobre tortura no Brasil, não era um relatório anual, era um relatório sobre tortura,
o embaixador fala que nós temos experiência em primeira mão de que os brasileiros estão mudando os métodos, ou seja, estão torturando, ou interrogando sem tortura explícita, sem violência. A ideia era essa, que não era verdade. Mas em seguida vinha uma página onde ele dizia: vocês podem não ter entendido, mas quando eu falei que havia nós tínhamos informação de primeira mão, é porque nós ajudamos. Eles pediram ajuda e nós demos ajuda. E esse documento então eu passei à BBC, que usou na matéria, que pode ser acessada facilmente, se você procurar no Google com as palavras-chave tortura, ajuda britânica, Brasil, você vai encontrar essa matéria com a fotografia do documento que eu passei para a BBC, que foi o único documento até agora que confirma esses depoimentos militares.